Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você já deve ter reparado que em muitos produtos no supermercado agora aparece no rótulo uma pequena lupa dizendo alto em açúcar adicionado, ou alto em gordura saturada, ou alto em sódio. Esses novos alertas não são à toa. O objetivo é deixar cada vez mais claro para o consumidor quais os ingredientes que ele está ingerindo ao comprar um alimento. Mas será que a maioria das pessoas costuma ler os rótulos quando busca um produto nas prateleiras? E como fazer as melhores escolhas e ter hábitos alimentares mais saudáveis? O que você leva em consideração na hora de levar para casa o que vai comer? O sabor, a qualidade nutricional ou o preço? O panorama de hoje fala sobre os rótulos dos alimentos e os hábitos alimentares dos brasileiros. Para conversar conosco sobre esses assuntos, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Larissa Mendes, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais. Larissa, muito obrigado por nos atender. Eu queria te perguntar, Larissa, o seguinte: essa mudança nos rótulos, colocando essa lupinha, né, com aqueles dizeres alto em gordura, alto em sódio, isso já tem cerca de 6 meses mais ou menos. Já foi possível ver algum tipo de mudança de comportamento nos consumidores em relação a isso? Você acha que isso é uma boa iniciativa? Você acha que isso não é tão eficaz? Como é que você vê essa nova situação aí? Bem, é um prazer conversar sobre esse assunto. A rotulagem, a gente acredita que seja uma das coisas mais poderosas em termos de informação para o consumidor. Esse processo de escolha dessa mudança de rótulo, ele passou por uma consulta pública aqui no Brasil. Então, durante algum tempo, nós trabalhamos tentando melhorar a qualidade dessa informação e isso foi concretizado no último ano. A indústria teve um tempo para se adequar e agora a gente já vê essa mudança nas gôndolas. Em relação à sua pergunta, eu acredito que sim, é uma ferramenta poderosa essa mudança na rotulagem. Primeiro porque as pessoas passam a fazer escolhas mais conscientes. Então, por mais que eu queira escolher aquele produto, existe um alerta me dizendo, olha, ele é alto em sódio, ele é alto em gordura saturada. Isso acaba chamando a atenção do consumidor. E um estudo recente mostrou justamente isso, que as pessoas têm deixado de consumir determinados alimentos em função dessa mudança da rotulagem. Pois é, para quem não está entendendo ainda do que a gente está falando, a gente vai mostrar justamente imagem dessa lupa nos produtos e também uma pesquisa que mostra que as pessoas nos supermercados têm gente justamente repensando esse consumo de alguns alimentos por causa justamente desse alerta. Olha só. As imagens que aparecem nos rótulos são estas. De acordo com uma pesquisa publicada pelo jornal Folha de São Paulo, 56% dos consumidores perceberam a nova rotulagem. Desse total, 46% disseram que desistiram de comprar o produto ou pretendem diminuir o consumo. 34% vão repensar esse consumo, mas ainda compraram mesmo com o novo rótulo. E para 20%, nada mudou. Bom, a coisa está um pouco recente, mas mesmo assim se mostra um pouquinho uma certa divisão, né? 56% mostra que perceberam a mudança. Aí significa que 44%, quase a metade, não percebeu. Dentre os que perceberam, alguns mudaram os hábitos, outros não mudaram os hábitos. Como é que você vê justamente essa primeira impressão das pessoas? Eu acho que a gente também precisa fazer uma campanha educativa com a população. Acho que isso é fundamental. Essa percepção vem muito de pessoas que normalmente estão predispostas e preocupadas aí com os hábitos alimentares. Então, provavelmente, as pessoas que perceberam as mudanças são pessoas que já tinham o hábito de fazer a leitura dos rótulos, mesmo sendo os rótulos anteriores bem confusos, né? A gente fala que antes da mudança, nem o nutricionista muitas vezes compreendia essa rotulagem. Então, com a mudança agora, quando a gente observa esses números, eu acredito que muitos são pessoas que já estavam preocupadas. Só que isso, o que acontece? Normalmente a gente precisa de um trabalho educativo, porque não é tão simples. Por mais que hoje a gente tenha os alertas, a gente continua com a tabela nutricional, a lista de ingredientes é algo que é super importante nesse processo de rotulagem. Normalmente, essa lista funciona da seguinte maneira. O primeiro ingrediente é sempre o que tem mais no alimento e o último ingrediente o que tem menos,
Além disso, também, nessa lista de ingredientes é possível perceber o que a gente chama de aditivos alimentares, né? Hoje em dia a gente dá o nome disso de aditivos cosméticos, né? Que são esses para maquiar determinados produtos. Pois é, no caso, os rótulos, por exemplo, aquela parte maior que a gente vê ali, que tem justamente esses ingredientes que você está falando. As pessoas costumam ler isso, porque eu acho que, infelizmente, o brasileiro ainda não tem o hábito de ler. E como é que a gente poderia justamente mudar essa situação para fazer com que as pessoas prestassem mais atenção e vissem ali o que tem de prejudicial, o que não tem? Exatamente. A gente observa que ainda a letra é muito pequena, né? Principalmente dessa parte da tabela nutricional, que agora melhorou um pouco, porque o que mudou? Mudou o contraste dessa tabela. Essa tabela agora precisa ter o fundo branco. Então já não mistura mais com a embalagem dos alimentos. A lista de ingredientes, a gente ainda vê as letras pequenas, né? Então, claro que tudo agora é relativo ao tamanho do produto. Em relação à prática disso, eu acredito muito, como eu te disse, no poder da educação alimentar e nutricional. Seria necessário uma mudança geracional, a gente ensinar as nossas crianças, desde pequenas nas escolas, a importância de se olhar o alimento como um todo, dessa leitura da rotulagem, porque isso a gente vai empoderando um consumidor, ele vai fazendo escolhas mais ou menos conscientes. Então, é preciso ainda muito o processo educativo, apesar do que, como eu te disse, a mudança ela está garantida aí por meio de uma legislação. Então, isso é muito importante. Num curto prazo, a gente não tem mais mudanças, né, e, enfim, estratégias para a indústria de alimentos burlar mais toda essa questão da rotulagem dos alimentos. Então, isso é muito importante. Ou seja, isso já está claro, é um avanço e, vamos dizer assim, com o tempo é que a gente acredita que pode-se criar esse hábito e justamente as pessoas percebendo, do mesmo jeito que estão percebendo esse rótulo grande da lupinha, começar a prestar atenção justamente nos ingredientes. Exatamente. Na outra ferramenta poderosa que é isso, né? A lista de ingredientes e a tabela também de composição nutricional, que hoje em dia também é padronizada, de acordo com a porção do produto, a quantidade. Então, hoje também existe um padrão para essa tabela. Uma curiosidade é que essa rotulagem, quando a gente lá atrás trabalhou pela mudança, a gente queria muito um modelo muito parecido com o Chile, com o México, que eles têm alertas que são hexágonos ou triângulos, que chamam ainda mais atenção. Então, o Brasil acabou optando por um modelo que não é o melhor modelo, mas eu já acredito que isso seja uma vitória perto do que a gente tinha anteriormente. Só para a gente entender, esse hexágono ou esse triângulo significa que um tem mais altos índices de uma coisa, altos índices de outra? Exatamente, porque o nosso ficou assim, quando o alimento ele é alto em sódio, por exemplo, e alto em gordura saturada, você tem uma única lupa, né, que ele vem ali com as duas informações. Como que funciona nos outros países que têm modelos melhores do que o nosso? Tem vários alertas. Para cada nutriente crítico, você tem lá um triângulo ou um hexágono. Então, isso chama ainda mais a atenção do consumidor, porque ele é preto, inclusive. Esse alerta ele vem sinalizado nas embalagens, então vai destoar do colorido da embalagem. Pois é, uma outra questão que está sendo discutida agora é que, infelizmente, os alimentos saudáveis, em geral, eles são mais caros do que os ultraprocessados e tudo. Só que agora, pela reforma tributária, está havendo uma iniciativa de tentar taxar a mais os alimentos ultraprocessados para que eles não fiquem tão baratos, digamos assim, ou mais baratos que os alimentos mais saudáveis. Você acha que isso pode ser uma boa iniciativa? Sim, com certeza. Esse debate da reforma tributária, ele é precioso para a gente. A gente percebe muito essa mudança, né? Ela é uma mudança bem recente em relação ao preço médio do alimento ultraprocessado ser mais barato do que o preço médio dos alimentos in natura. Tem uma pesquisa, né, que é anterior à pandemia que dizia isso, que até 2026 aconteceria essa mudança, que os alimentos ultraprocessados seriam em média mais baratos que os alimentos in natura. A gente acredita que com todo o cenário de pandemia, de aumento dos alimentos, de toda a mudança que a gente teve, infelizmente, relacionada à economia do nosso país, isso antecipou-se. E aí, hoje se discute na reforma tributária de taxar produtos nocivos à saúde. Quais são eles, né, classicamente? O tabaco, o álcool e os alimentos ultraprocessados. Porque hoje acontece um fenômeno muito ruim no país, que esses produtos, eles na verdade, eles são desonerados de impostos. Eles passam por uma série de questões e eles ficam bem mais baratos do que os alimentos in natura e minimamente processados. E aí, na semana passada, a gente teve toda uma discussão do debate da cesta básica, o que é muito bom, porque os alimentos ultraprocessados agora eles saíram da cesta básica, e aí vai existir um estímulo a melhorar, né, a produção
dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, a gente acredita que com isso ocorrerá uma redução, né, nos preços, já que precisa produzir mais, e isso também vai se fazer presente nas políticas públicas. Então, quando a gente tem mais alimentos in natura, minimamente processados, que são os alimentos saudáveis, sem rótulos, isso faz mais sentido, assim, de chegar para a população a preços mais acessíveis. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora dos hábitos saudáveis de alimentação? Bom, esse ano o Guia Alimentar para a População Brasileira completa 10 anos. Ele é um documento que é produzido pelo Ministério da Saúde em parceria com diversas organizações e que serve como referência para ser seguido pelos responsáveis pelas políticas públicas ligadas à alimentação no país. Tirados desse guia, nós vamos apontar os 10 passos recomendados para uma alimentação adequada e saudável. Vamos ver então os 5 primeiros. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Larissa, uma questão que eu acho que a gente pode pontuar também, que é a gente está falando aqui dos alimentos minimamente processados, dos processados e dos ultraprocessados. Às vezes alguém em casa pode não saber exatamente o que é isso. Você pode dar exemplos e explicar por que a gente deve comer mais e outros a gente deve comer menos? Claro, eu gosto muito desses passos, né, e do nosso guia alimentar. Eu acho que ele facilitou muito as nossas recomendações quando a gente pensa na população, o tipo de orientação. E aí, o que esse guia inovou? Justamente nessa extensão e no grau de processamento dos alimentos. Então, os alimentos in natura são esses tradicionalmente que a gente conhece, extraídos direto da natureza. Frutos, legumes, verduras. Os minimamente processados, aqueles que requerem um mínimo de processamento. Então, um exemplo é o arroz. O arroz você não pode colher ele da natureza e comer, você precisa extrair a casca dele. E aí você pode ter níveis aí em relação ao seu processamento. Você pode ter o arroz integral e o arroz branco, o que não é um problema hoje para a gente não encara isso. Posteriormente, a gente tem os alimentos processados, que sempre fizeram parte da nossa alimentação. Então, vou te dar um exemplo. Um queijo, um queijo que é um queijo Minas nosso, frescal. Ele tem um processamento mínimo, você precisa ali tirar o leite, colocar o coalho e tem pouquíssimos ingredientes adicionados. Depois a gente tem os ultraprocessados, que aí a gente fala que talvez hoje seja, o maior problema e o que a gente vem orientando a população a reduzir. O que são esses alimentos ultraprocessados? São aqueles que se afastam muito da sua matriz alimentar, do que naturalmente ele era um alimento ali extraído da natureza. Então, normalmente esses alimentos ultraprocessados, o primeiro ingrediente nunca vai ser o ingrediente base da nossa alimentação, um alimento in natura. Sempre vai ser uma farinha que já tem um grau de processamento, um açúcar que também já tem um grau de processamento. Então, quando a gente olha para essa lista dos ultraprocessados, ele se afasta muito do que vem a ser a matriz do alimento, a base do alimento. E no meio disso tudo, como a gente colocou nos 5 passos, ainda tem os ingredientes culinários, que são necessários. A gente também fala que é isso. Não tem como a gente fazer uma refeição completa sem ter ali o sal, a gordura e o próprio açúcar. Para a gente fazer preparações culinárias, a gente precisa desses ingredientes utilizados com moderação. Então, explicando de uma maneira bem genérica, seriam esses grupos alimentares. Perfeito. Você falou aí uma palavra interessante, a moderação. Está ali falando o uso moderado de sal, de açúcar, disso tudo. Mas existe uma medida certa para essa moderação? Isso varia de refeição para refeição, de pessoa para pessoa? Sim, a gente tem as recomendações nutricionais para esses ingredientes. Então, vou te dar um exemplo, O do sódio. Normalmente a gente trabalha aí com 5 gramas de sal e 2 gramas de sódio por dia. O que é isso, Colheres que a gente utiliza de rotina de chá, Então a gente poderia utilizar isso na refeição. Só que quando a gente olha para o sódio, a gente só lembra do sal de cozinha. Mas hoje a gente tem um grande problema que é o sódio que está presente nos alimentos ultraprocessados. Esse a gente não consegue dimensionar. Se eu virar para você e falar assim, vamos fazer uma refeição, você vai reduzir a quantidade de sal de cozinha. Você vai usar ali na refeição com moderação, 2, 3 pitadas e vai fazer a sua refeição. Quando a gente pega o alimento ultraprocessado, isso é mais complicado, porque a gente não sabe ali, agora
ou olha a rotulagem, precisa fazer uma conta, a quantidade real de sal que está presente ali, de sódio que foi adicionado. Então, isso é um problema, que ao final do dia, a tendência é superar essa recomendação dos 5 gramas. Sem nem perceber. Sem nem perceber, porque as pessoas ainda acreditam que o problema é o sal adicionado. Sim, em grande quantidade ele também é um problema, mas é muito difícil a gente conseguir ultrapassar essa recomendação de sódio só com sal adicionado à refeição. Perfeito. Bom, vamos ver então os outros 5 passos para se ter uma alimentação adequada e saudável. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Larissa, uma das questões que me chamou a atenção ali é planejar o tempo para se alimentar bem. Hoje a gente está comendo rápido demais, isso é prejudicial? Sim, eu acho que essa questão do planejamento é fundamental, de acordo com os pressupostos do guia. Sem esse planejamento, muitas vezes é muito difícil a gente reduzir e assim, acabar, né, com a questão dos alimentos ultraprocessados na nossa vida, porque se você não planejou, você não vai ter tempo e vai acabar recorrendo a esse tipo de alimento. Do planejamento, eu falo que é algo muito parecido com atividade física. Não tem como a gente, infelizmente, ficar aqui sentado e falar assim, não, eu vou ser uma pessoa ativa. Você precisa gastar uma parte do seu tempo fazendo atividade física. Então, com a alimentação é um pouco disso. Eu preciso organizar a minha semana, olhar, né, a minha rotina, até porque tem muita gente que durante a semana, a realidade do brasileiro é essa, sai muito cedo de casa, volta muito tarde. E aí, sem esse planejamento, é impossível levar uma marmita de casa, uma comida, pensar que tipo de refeição rápida que eu posso ter, porque é o que eu falo, se você tem ali uma fruta, uma banana, uma maçã, isso é comer tão rápido quanto abrir um salgadinho de pacote. Então, não faz diferença nessa questão do tempo. Mas isso exige que você tenha planejamento, que você vá ao supermercado e gaste tempo com a sua alimentação. Pois é, uma outra coisa que foi colocada ali é a questão das propagandas dos ultraprocessados. Sim. A gente teve no passado aí já há muito tempo as propagandas de cigarro, por exemplo, já não existem mais. Consumos para produtos infantis também há restrições. Você acha que uma restrição eventual de propagandas desses ultraprocessados, dessas coisas todas, pode ajudar também a diminuição do consumo? Sim, teoricamente, a gente tem até alguns dispositivos legais que regulamentam essa situação. A questão da propaganda, eu fico muito preocupada com grupos vulneráveis. Por exemplo, crianças, né, que muitas vezes são, hoje, principalmente mídias sociais, né, essas propagandas chegam, fazem com que a criança tenha o desejo por determinados alimentos, ou até, por exemplo, quero comer em tal rede de fast food, porque lá tem o brinquedinho, tem a venda casada. Então, acho que, de fato, a regulamentação da comunicação mercadológica, da publicidade, do marketing desse tipo de produto, seria muito benéfica aí para grupos vulneráveis, porque uma criança não tem esse poder de escolha que muitas vezes um adulto tem. Falar, eu não vou ser enganado, né? Não vai ter a enganosidade, né, embutida. Então, para a criança é fundamental. A enganosidade, eu não vou dizer que não está presente para outros públicos, ela também está presente. Então, normalmente a gente vê muita indústria tentando burlar, né, as informações corretas. Com a mudança da rotulagem, por exemplo, caiu muito as alegações saudáveis de determinados produtos. Então, alto em fibra, rico Danoninho vale por um bifinho, exatamente. Isso é uma mentira que não vai ser contada mais. E que uma geração cresceu escutando isso, Sim, que é muito grave, né? Pois a certeza. minha geração, a gente cresceu com esse tipo de questão que não tem, né? Assim, jamais um Danoninho seria equivalente a um bife ali, bem feito, caseiro, nada disso. Pois é. Uma outra questão que está colocada ali é a questão dos hábitos culinários. Aprender a cozinhar, a lidar dentro da cozinha pode
melhorar também a nossa alimentação? Sim, eu falo que eu, tenho muito cuidado com essa recomendação, que normalmente o peso do cozinhar hoje está muito em cima das mulheres no domicílio. Então, eu acho que é muito importante a divisão de tarefas, a gente olhar para toda essa questão, envolver inclusive as crianças nisso. Então, como que eu consigo envolver? A partir de determinada idade, a criança pode ali participar, ela pode inclusive, vamos aqui, vamos lavar alguma coisa, vamos ver como é que corta. Então, acho que precisa envolver todo o domicílio, enfim, homens, mulheres, crianças, todo mundo precisa participar, porque senão é um momento muito solitário. E aí, eu falo que você é eternamente responsável pelas louças que você suja. Então, você vai precisar, alguém precisa cuidar disso tudo. Então, eu acredito que quem cozinha não lava louça, a gente precisa ter essa divisão de tarefas. Tem uma questão muito séria no nosso país, que é isso, esse acúmulo de função, quando a gente pensa em domicílios de baixa renda, mãe solo. Então, eu falo que essa recomendação do cozinhar, ela é fundamental, mas a gente tem que tomar muito cuidado com quem fica com essa sobrecarga. Então, eu normalmente falo que é uma recomendação que a gente faz muito e a gente precisa ser muito específico nela, olhando muito quem está por detrás desse trabalho. Então, assim, é fundamental. Hoje a gente tem vários recursos, programa de culinária o tempo todo na televisão, mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a sobrecarga do trabalho da mulher, porque isso não é fácil. Pois é, a gente está chegando no finalzinho. Eu queria saber o seguinte: é possível a gente conseguir hoje uma alimentação saudável, saborosa e barata ao mesmo tempo? Quais as dicas? Pois é, vamos lá. Eu acho que o guia coloca uma questão que é muito importante, que é tomar cuidado com o seu local de compra. Eu acho que isso é fundamental. Muitas vezes hoje a gente busca praticidade, então a gente acaba comprando tudo em um único local, A gente vai num único local, faz as compras e às vezes esquece disso. Estar perto de quem produz o seu alimento. Então, a gente tem alguns estudos que mostram isso. Quando você tem o hábito de ir a feiras, por exemplo, você encontra alimentos que são muito mais saudáveis do ponto de vista de serem orgânicos, agroecológicos, com um preço muito mais acessível do que em outros locais. Lembrar dos alimentos de safra, isso permanece. Então, a gente tem que olhar para toda a questão dos alimentos de safra, e o cozinhar tem uma vantagem. Eu não preciso comer, por exemplo, quando a gente pensa na proteína animal, a carne mais cara. Quando eu sei cozinhar, eu posso trabalhar com um corte até mais barato, que vai ficar tão gostoso quanto um corte mais caro. Então, eu acho que o guia traz essas ideias como orientação nutricional em função disso, no intuito muito de facilitar a vida desse consumidor. Em relação ao preço, é o que a gente disse, a gente ainda precisa passar no Brasil por tentando baratear o preço dos alimentos in natura, minimamente processados, para que de fato isso se torne uma realidade, para eu chegar aqui e dizer, olha, hoje é mais barato comer uma alimentação que tem como base os alimentos in natura, porque infelizmente nos últimos anos isso não tem sido uma verdade. Larissa, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Bom, e o Panorama de hoje termina aqui. Os principais trechos desse programa você pode ouvir em nosso podcast no portal da Assembleia ou nos principais tocadores de áudio. Muito obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição.